Então, aí eu vou dar continuamente aqui do evangelho. Aí Jesus fala assim: outra parte da semente caiu entre terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou, lo, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Repare, essa parte que caiu no terreno pedregoso, ela deu fruto logo ali. Ela veio logo. Ou seja, tem pessoas que entram na igreja e vamos dizer assim, gostou, começa. Mas aí porque não tem raiz, não tem terra boa. Ou seja, terra boa é quando você alimenta aquela planta e regra ela, bota adubo. Quais são os adubos? Quais são? Então, os adubos são coisas dentro da igreja, os sacramentos, as orações, a penitência, o jejum, são a caridade, a compaixão, tudo isso é adubo que está colocando na planta. Aí vem, Jesus vem responder aqui sobre essa parábola, onde cai no terreno pedregoso. Fala aqui, no mesmo modo que a semente caiu no terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Então vocês já perceberam por aí, que a, a, a pessoa gosta da palavra de Deus, gosta de escutar. Mas quando vem a tribulação, a provação, que é ali onde, por exemplo, os testes que eu falo, as provas. A prova são essas que Jesus está falando. Que você vai ser testado, você vai ser testada. E aí acontece o quê? Que você desiste. Quando eu falo assim, olha, quando você começar a ir pregar, você começar a participar da igreja, vai ter gente da própria igreja que vai querer te afastar, ou com cara feia, ou com cara diferente, ou vai te tratar diferente. Então é o inimigo usando aquela pessoa. E aí você está sendo testada, você está sendo testado nesse ambiente para ver se você tem raiz mesmo. Porque se você não tiver raiz, você vai ser uma semente dessa do terreno pedregoso. Por quê? Porque não tem raiz. Vai dizer é bonito, mas não vou para lá não, por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de B e C. Pronto, você já foi testado e você se retirou. Veja que tem gente que não vai mais para a igreja. Ah, não vou mais para a igreja não, por causa disso aqui, por causa daquilo ali. Pronto, é o terreno pedregoso. Por quê? Porque não teve raiz, não tem raiz. Não entendeu o significado daquela aprovação. Então, veja, se eu estou aqui pregando o evangelho, se eu participo da missa, se eu participo da minha comunidade, isso não significa que eu só achei alegria lá não, paz e amor não. Pelo contrário, até hoje eu tenho que ser forte, senão eu vivo um terreno pedregoso. Não vou dar fruto, porque Jesus está me testando, é lá nesse lugar, é lá na igreja. Aí você fala assim, mas aquelas pessoas daquela igreja não vivem o evangelho, vivem, peca, vivem de todo jeito. Pronto. Jesus está te escolhendo para dar um exemplo para essa própria pessoa te seguir. Mas é claro que essa mesma pessoa vai te criticar, não vai te apoiar para você ser testado por Deus. Porque não existe prova, não existe sucesso sem prova. Ou seja, tem pessoa que antecipa. Quando eu falei assim, vou dar do contexto aqui do evangelho. Tem pessoas que têm rede social, né? Vamos supor que um exemplo deu. Eu comecei a pregar o evangelho. Aí
eu pego, tem aí na minha rede social, promover os vídeos. Ou seja, se eu comprar, eu vou ter mais visualização, eu vou ter mais seguidores. Pronto. Se eu comprar, eu já estou pulando a prova. Por quê? Porque eu tenho que sair, eu tenho que ir de degrau em degrau subindo, não é pulando. Não é pulando. Porque veja bem, se Deus quiser que eu cresça, quiser que eu tenha alguma coisa no futuro, Ele vai me dar através do meu esforço. Por quê? Porque eu passei pela prova. Fui subindo devagar, degrau em degrau. Não tô pulando, porque muita gente faz. Pulando os degraus. Porque se eu comprar os vídeos aí, eu vou crescer. Ter um crescimento muito grande. Mas não foi o Jesus que quis assim. Porque Ele quer que você e eu passe por tribulação, por muita coisas para ter conhecimento, para ter entendimento e para ter raiz. Porque aquelas provas que Deus deixa a gente passar é para você e eu criar raiz e crescer espiritualmente. Mesmo que você caia, mas Jesus está vendo que você caiu, você é capaz de levantar. Porque Ele sabe quem é você. Então você não pode, nem eu, querer se aparecer por causa da palavra de Deus. Eu sei que é a palavra de Deus. Mas deixe ir conforme Ele queira. Se Ele não quiser que eu pregue mais, vamos dar um exemplo. E aí vai acontecer coisas aqui na plataforma ou na minha vida pessoal que vai acabando as pregações. Por quê? Porque Jesus quis e assim quis assim. Então veja, é prova que você e eu temos que passar de uma por uma. Não é antecipar não. Quando as pessoas, vamos se pôr assim, eu vou dar um exemplo dele, né? Tem pessoas que dizem assim pra mim: você não é capaz disso, você tá vendo que isso não é assim, tal e tal, você não dá certo, que tu é isso, é isso. Pronto. Ali é o inimigo que usou aquela pessoa para falar aquilo pra mim. Pronto. É me testando. Se eu sair dessa paz interior e pegar aquela profecia daquela pessoa que falou isso comigo, eu recolher no meu coração, eu vou estar sendo o terreno peligroso. Por quê? Porque eu não tive raiz e não tenho raiz. Então essa palavra maldita para mim pegou, entrou no meu coração. E aí eu, desde dizer assim, em nome de Jesus, tá repreendido. Não, eu acolhi. É verdade. Tá certo, você tá certa. Então você não tá sendo terreno bom. Você está sendo terreno pedregoso. É preciso a gente passar por provas e provas. Para quando você chegar lá em cima, onde você estiver, independente, você chegou não atropelando as coisas, você chegou lá não derrubando as pessoas para ganhar sucesso, fama, você não chegou lá desfazendo das pessoas, maltratando as pessoas, pisando nas pessoas. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, é preciso conhecimento e ter profundeza na, na igreja, para que você ter raiz, não ser um terreno pedregoso. Porque eu aqui estou pregando o evangelho. Eu não sei se daqui a 2, 3 anos, 4 anos eu estou rico ou não. Eu não estou preocupado com isso. Se for de eu estar, beleza. Peço a Deus que tenha humildade de saber pegar esse dinheiro e distribuir da maneira que Ele queira. Mas se não for também, eu acolho Jesus Cristo do mesmo jeito e vou viver minha vida tranquilamente. Porque eu não estou apegado a bens materiais, não estou apegado a dinheiro, não estou aqui com ganância. Estou seguindo o que Deus quer que eu seja. Então, você tem que ser o terreno bom e dê fruto, não um terreno pedregoso, onde acolhe a palavra de Deus e por causa de uma palavra de uma pessoa e por causa de você viu algo estranho, você saiu da igreja, saiu da palavra de Deus, não vou mais seguir Jesus Cristo. Pronto, você já é o terreno pedregoso. Cuidado.